Oi, tudo bem? Vamos ao nosso segundo vídeo aqui do canal Diário da Lai. No primeiro vídeo eu dei boas-vindas, né? Apresentei o porquê, né? Eu criei o canal e tudo mais. E hoje eu quero falar sobre a minha história, né? Porque tudo tem um início, tudo tem um porquê. Então hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, tá bom? Eu vou tentar resumir. Então, minha história, ela é muito simples, mas faz toda a diferença para onde eu estou hoje, aonde Deus me trouxe até aqui. Então, para vocês entenderem um pouco do contexto. Como eu disse, eu tenho 29 anos, eu sou a filha mais velha da minha mãe. Ela teve no total 6 filhos, um faleceu, então temos 5. E minha mãe sempre foi uma mãe solteira, né? O meu último pai, que é meu padrasto, ele é o único que, né, assumiu minha mãe com os filhos e viveu muitos anos com a gente. Até hoje ele está conosco, né? Cuidamos dele e ele é o nosso pai, né? Ele é quem ajudou minha mãe, encarou, né, uma mulher com 5 filhos. Na época, no caso, tinha só 4, né? Porque 2 desses filhos são desse meu pai. E minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadeira, muito guerreira. Na época, minha mãe não era convertida, e assim, da parte que eu me lembro, tá, gente? Minha mãe não era convertida e eu ainda adolescente passei por muitas fases difíceis porque eu não conseguia compreender e também nem procurava entender muitas coisas que aconteciam na minha vida, mas tudo isso fez com que eu desenvolvesse uma tristeza que quase ninguém ou ninguém praticamente percebeu. Eu passei por essa adolescência muito triste sem, acho que nem minha mãe provavelmente percebeu, pois ela vivia trabalhando, né, para cuidar da gente. E então assim, eu cresci uma adolescência muito amarga, sabe? Eu sou a mais velha, então por isso eu cuidava dos meus irmãos, ajudava minha mãe em tudo. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque minha mãe sempre foi, eu sempre fui minha mãe um braço direito, porque por ser a mais velha e também porque ela sempre confiou em mim para cuidar dos meus irmãos e fazer todo o trabalho da casa enquanto ela trabalhava fora. Então, assim, eu cresci sem ter infância, vamos dizer assim, sem ter uma adolescência normal, assim, onde eu pudesse sair, me divertir como as outras meninas, ter amigas, porque eu sempre estava atarefada, então era bem difícil. Mas pulando isso daí, só quero frisar essa parte de que eu era muito triste e assim, às vezes você pode pensar, mas claro que você era triste, sua vida era difícil, tinha muitas coisas para você fazer, mas não era exatamente só por isso. Isso faz todo, né, a diferença, mas porque eu tinha uma tristeza que eu nunca compreendi, hoje eu sei o que é, mas antes eu não compreendia, eu não conseguia explicar, eu só sentia aquilo e aquilo me entristecia e eu me sentia assim muito sozinha e minha mãe nunca estava presente porque ela sempre precisou trabalhar. Então isso foi muito difícil para mim, eu não sabia explicar isso, eu vivi isso e hoje eu também compreendo pessoas que passam momentos assim, mesmo estando rodeado de pessoas, não conseguem entender por que ainda é triste. E aí eu fui crescendo, me tornei adolescente aos 17 anos, eu peguei e me converti, né? Eu sempre fui criada na igreja, assim. Minha mãe sempre nunca proibiu, sempre mandou a gente vai pra igreja, vai pra igreja. Ela não ia, mas ela sempre mandava a gente pra igreja. E aí eu cresci levando meus irmãos, meus primos, qualquer um que tivesse na minha reta, eu saía carregando pra igreja. Então, assim, eu cresci dentro da igreja, no meio, assim, das escolas bíblicas dominical. Os cultos à noite é só quando alguém da família mais velha podia levar ou quando algum vizinho chamava pra ir, porque a gente era de menor e não podia ir sozinho, né? Era criança. Então, assim, aí na adolescência eu me converti, eu me batizei aos 17 anos, porque, gente, eu achava que eu já estava salvo. Mas aí, graças a Deus, aos 17 anos, um pastor maravilhoso, que é um pai pra mim, ele disse, Laisa, mas você está na igreja, mas você não está salvo, você tem que se batizar, você tem que, né, fazer todo aquele procedimento direitinho que Jesus nos instruiu. Eu falei assim, amém, pastor, então eu quero me batizar, eu não tenho nada que me peça, eu amo servir a Deus, eu amo estar na casa de Deus. Então, para vocês entenderem, eu sempre fui criada na igreja, mas aos 17 anos que eu me batizei, que realmente eu falei, opa, é verdade, eu preciso tomar uma decisão definitiva, né? Não posso fazer, né, achar que tá tudo certo.
Mas mesmo assim, meu coração sempre foi um coração muito tranquilo, sempre amei a Deus, estar na casa de Deus, só que eu não conhecia Deus, essa era a diferença. Então, assim, eu cresci, fiz tudo direitinho, assim como o jovem rico, né, na passagem da Bíblia. Senhor, eu fiz tudo, cumpri seus mandamentos, tal, fiz tudo, e agora o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: vende tudo e me segue. Aí ele se entristeceu e, tipo, foi embora. Então, assim, no meu caso, eu não tinha nada para vender, né? Mas, assim, eu achava que estava tudo certo, porque como eu fui criada na igreja, caminhando e tudo, mas isso não é o suficiente, né, gente? A gente vai aprender mais pra frente, eu vou compartilhar mais coisas com vocês, e isso não é o suficiente. Isso é o mínimo, né, que todo cristão vive, todo cristão vai passar. Mas, de fato, a gente precisa ter um encontro com Deus, conhecer a Deus. E no próximo vídeo eu vou falar sobre esse encontro com Deus, como foi o meu encontro, gente. Foi assim, bem doloroso, sabe? Mas graças a Deus que eu tive esse encontro, porque sem ele eu não estaria aqui com este canal falando com vocês. Mas a minha história é essa até aqui. Não vou estender porque eu não quero fazer vídeos longos, mas eu me batizei com 17 e o meu encontro com Deus foi aos 26. No próximo vídeo eu vou falar para vocês. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.